Olá, turminha do oitavo ano. Aqui quem fala é a professora Janaína, né? Vocês devem lembrar de mim ainda. Estamos já mais de um mês afastados devido à pandemia, mas vamos esperar que isso tudo possa passar mais rápido possível para que possamos nos reunir novamente na escola. Então, fique em casa, só saia se necessário, né? Toda vez que sair, faça aquela parte de higiene, lavar bastante as mãos com água e sabão ou usar o álcool. E o seguinte, nós vamos hoje retornar nossas aulas, dando continuidade na segunda etapa, trabalhando o sistema digestório, né? Vocês podem ver aqui pela imagem, né? O nosso estômago, todo o sistema completo. Vamos ver um pouco de conceitos, algumas explicações específicas e alguns órgãos que faz parte desse sistema. Para começar, vou fazer uma pergunta a vocês. O que é digestão? É o ato de quê? O que é que a gente faz? É o ato de comer. Então, a digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples. Assim, nosso corpo poderá absorver melhor esses nutrientes de cada alimento que nós ingerimos durante o dia, né? Então, nós sabemos que nós temos que ter 3 refeições por dia. Quem realmente tem condições, a gente sabe que a situação não tá boa para muita gente, mas tentemos fazer, né, o melhor esforço de nos alimentarmos. Então, eu faço outra pergunta: por que nós comemos? Vocês podem ver, segundo a imagem, que ele colocou a figura de um carro e de uma criança. Porque assim, nós sabemos que as máquinas, os automóveis, para andar, tem que ter algumas coisas que façam com que ele se movimente. E o principal nutriente desse carro para que ele possa andar, venha a se mover, é a gasolina. Então, o nosso corpo é como um automóvel. Ele precisa de gasolina para andar. Nós precisamos de alimentos para nutrir o nosso corpo, para que ele funcione diariamente. Não é isso? Isso não é verdade? Então, a nossa fonte de energia são os alimentos. Então, a gente toma café, a gente almoça, a gente janta. Então, tudo que a gente come durante o dia, num certo tempo, ele vai ser digerido e cada célula, cada órgão, os nutrientes vai para o seu lugar específico para que ele faça com que o nosso corpo funcione perfeitamente. E vamos falar de digestão. Já falamos o que é digestão, né, o conceito. Agora, a digestão ela funciona de 2 maneiras: a maneira mecânica e a parte química. A mecânica é a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. Então, nós devemos saber que a digestão se inicia na boca, com a ajuda dos dentes, da língua, né? Os dentes faz a quebra do alimento, a língua faz com que umedeça, né, mole o alimento, ele seja mais fácil digerido e engolido. E os movimentos peristálticos vai empurrando o alimento até chegar em outro órgão também importante. Já a digestão química é a transformação das moléculas complexas em moléculas mais simples através do suco digestivo. Esse suco digestivo ele vai funcionar também para ajudar com que o alimento seja cada vez mais quebrado, cada vez mais diminuído. Qual é a função do sistema digestório, gente? É realizar a digestão, é fracionar, né, os alimentos, transformar esses alimentos em macromoléculas, em micromoléculas. Então, vocês lembram o que é macromoléculas? São moléculas que podemos ver. Igual a gente falar micro-organismo, né? Eles são eles são muito pequenos. Para ver eles, a gente tem que usar um instrumento que é o microscópio. Aqui é macromoléculas transformada em micromoléculas, que é uma molécula pequena. Aqui vocês podem ver a nossa estrutura interna, né, a anatomia interna do nosso sistema digestório. E na próxima figura eu separei 2 partes, essas estruturas em tubo digestório,
as estruturas que ficam do lado e as glândulas anexas que ficam do outro. Então, quem faz parte do tubo digestório? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Então, essa sequência aqui também podemos dizer que os alimentos inicia pela boca, né? Passa pela faringe, desce pelo esôfago, chega no estômago. No estômago tem os sucos gástricos, que vai ajudar com que os alimentos sejam cada vez mais diluídos. Passa para o intestino delgado, que passa por outro processo, chega até o intestino grosso. Do intestino grosso tem a transformação desses alimentos que não vai servir para o corpo. Ele vai sofrer a transformação e formar as fezes, que vai passar pelo reto e sair pelo ânus. Já as glândulas anexas são as glândulas salivares, né, que produz saliva, fígado e o pâncreas. A gente já falou das duas digestão, aqui é só um lembrete. Gente, lembrem, digestão é um processo e a digestão mecânica e química são outro processo que acontece com os alimentos dentro do nosso corpo. Aqui tem a digestão, eu separei da seguinte forma. Digestão mecânica, quem é que faz parte dele? Língua, dentes, movimento peristáltico. Língua ajuda a molhar, umedecer o alimento. Os dentes ajudam a triturar, rasgar, né? Diminuir também o alimento. E os movimentos peristálticos faz com que o alimento seja engolido e empurrado para outra parte. Digestão química, aí vai trabalhar os sucos digestivos. Nesse suco digestivo aconteceu o seguinte: tem as enzimas digestórias, são substâncias químicas. Cada uma delas vai funcionar da seguinte forma. A amilase, ela atua somente sobre o amido. Protease ajuda sobre as proteínas, vai quebrar as proteínas. Limpases atua sobre os lipídios, que no caso lipídios são gorduras. Celulose, nenhuma enzima é capaz de digerir essa celulose. Por isso, ela é eliminada com as fezes. E lá vamos para outra parte. Como eu falei, a nossa alimentação e digestão se inicia pela boca, né? A língua. Na nossa língua, nós temos algumas áreas que nós podemos identificar os sabores, né? Os gostos dos alimentos em doce, azedo e salgado. Qual a função da língua? Sentir o sabor dos alimentos e também envolver o alimento na saliva. A úvula, qual a função da úvula aqui no caso? Vocês podem observar bem a imagem aqui, né? Tem as setazinhas apontando, dizendo. Então, vocês podem acompanhar a figura e ouvindo o que eu estou falando. Então, qual a função da úvula? Auxilia na deglutinação e na fonação, que tem a ver com a nossa voz. Saliva, ela é produzida pelas glândulas salivares. Qual é a função dessa saliva? Molhar e amolecer os alimentos. Digerir o amido para a enzima pitialina. Então, como eu falei, nossa alimentação, a digestão inicia pela boca, com a ajuda da boca, dos dentes e da língua. Os dentes, como eu falei, qual é a função que ele tem? É triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando em partículas menores. A gente não pode chegar, né, assim, pegar um alimento, comer, engolir assim, ele em pedaços grandes, porque vai dificultar cada vez mais ele ser diluído, né? Então, temos que mastigar bem para poder a digestão ser melhor absorvida pelo nosso corpo. Então, quando vamos comer algo, não tenha pressa, tanta pressa. Mastigue, sinta o sabor, né? Que é importante. Outra informação importante sobre os dentes. Os adultos, ele tem 32 dentes, né? Isso se os últimos dentes nascerem, que é o famoso dentiqueiro. As crianças, elas contêm 20 dentes, né? Elas nascem e com o tempo vai nascendo os dentes.
e elas não têm o premolares. Então, aqui tem uma tabela dizendo, né, para os dentes, o tipo de dente, porque que ele serve. Então, incisivo, são 4, serve para cortar. Caninos, são 2, serve para rasgar e furar. Premolares, são 4, ele ajuda a amassar e triturar o alimento. E os molares são 6, também ajuda a amassar e triturar o alimento. A faringe, eu vou falar um pouco da faringe assim. Vocês podem identificá-la aqui na imagem, né, onde está apontando. Ela é um pouquinho mais, assim, que a gente tem a língua, um pouquinho mais para dentro da língua, assim, tem a língua, a gente chama a famosa garganta, goela, né? Um pouquinho mais abaixo tá a faringe. Então, ela parece, ela tem, faz parte também do sistema digestório e respiratório. E ela tem, em média, 12 a 13 centímetros de comprimento. Qual é a função dela? Através da epiglote, né? Ela evita que o alimento passe para as vias respiratórias. Então, quando formos comer, temos que comer com cuidado, porque às vezes, por um piscar de olhos, acontece aquela parte de engasgo. É quando o alimento, no lugar de entrar pela parte principal do alimento, não, ela passou por parte respiratória. Então, isso é que faz com que você, às vezes, comendo, se engasgue. O estômago, ele tem forma de bolsa ou saco, tem capacidade de armazenar cerca de 2 litros, né? Revestido por uma mucosa protetora. E tem a abertura superior chamada de cárdia e tem a inferior de piloro. Qual é a função do nosso estômago? Produzir o suco gástrico. Que lá nesse suco gástrico ele vai conter água, ácido clorídrico, que mata os micro-organismos, enzima digestiva, que é a pepsina, que digere as proteínas. Então, lembra, ó, pepsina ajuda a trabalhar, diminuir as proteínas, que no caso são as carnes, carne de frango, carne de boi, carne de porco, peixe. O intestino delgado, ele tem, em média, assim, vamos dizer, ele tem 6 metros de comprimento e 3 de diâmetro. Então, ele é maior do que a gente, né? Se a gente for realmente pegar ele, que ele fica embolado, se a gente for esticá-lo, ele vai ter essa medida de 6 metros e 3 de comprimento, de diâmetro, dividido em 3 partes, duodeno, jejunilho, e apresenta vilosidade e microvilosidade. Qual é a função que o intestino delgado tem para o nosso corpo? Produz suco entérico, absorção de nutrientes, absorção de... esses nutrientes que é absorvido nele, né, é 90% que ocorre no intestino delgado. Os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Então, lembrando, o intestino delgado mede 6 metros de comprimento, né? Ele tem a função de produzir o suco entérico e também ajuda na absorção dos nutrientes. O intestino grosso, dividido em 4 partes: seco, colo, transverso, descendente e sigmoide, reto e ânus. Mede cerca de 6 a 6,5 centímetros de diâmetro e tem 1,5 metro de comprimento. Então, vamos dizer assim, eu tenho assim, a minha altura é 1,54 m, então ele é maior do que eu, né? Qual a função do intestino grosso? Absorção de água, formação das fezes. Auxiliando na digestão, nós temos as glândulas anexas, que eu até falei anteriormente, que são as glândulas salivares, o pâncreas, né? Qual a função do pâncreas aqui? Produzir suco pancreático e a insulina. E glândulas, a alta parte das glândulas anexas é o fígado, né? Que a função dele é a produção de bile, substância emulsificadora de gordura, que ajuda na gordura. A vesícula biliar, armazenar a bile. Então, gente, vamos ter cuidado, né, na nossa alimentação. Vamos nos alimentar bem, tentar nos alimentar bem. E assim,
Essa aula foi para você entender um pouco do sistema digestório, quem faz parte dele, as estruturas, o que é que elas fazem, entendeu? Então, a questão aqui é ter cuidado com nossa alimentação, porque nem tudo que conseguimos comer e ingerir é essencial para o nosso corpo. E lembre-se, o que não é essencial para o nosso corpo, ele tem a maneira de excretar. Aí vamos lembrar o seguinte: essa parte de excretar o que não é bom para o nosso corpo, quando a gente se alimenta, os nutrientes essenciais para ele permanecem, e o que não for, o corpo tem a maneira de excretar, né? Então, quais são as maneiras? Através de suor, urina e das fezes. Então, gente, o que eu queria passar para vocês um pouco do sistema digestório é isso. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a escola, né? Que a escola, justamente a direção vai nos procurar também. E estaremos aqui para ajudar vocês nas dúvidas. E estudem em casa, façam os seus TDs, as suas atividades do livro que vai ser passado. E qualquer dúvida pode procurar a coordenadora, que ela irá me procurar, e a gente tentará depois, né, em outro momento, tirar suas dúvidas pessoalmente ou por telefone. Até mais!